Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O que tem na sua bagagem? Eu sou a Cintia Almeida, consultora global de marketing pessoal, e estou aqui sendo co-host desse podcast junto com meu amigo Rodrigo Souza. Olá, sejam todos bem-vindos. Que satisfação, hein, Cíntia? Hoje vai ser um programa especial. Aquele programa que dá um friozinho na barriga, porque hoje, além de entrevistar, nós também somos os entrevistados, nós É, mesmos. é isso aí. A partir dos próximos programas, nós vamos receber os nossos convidados que vão relatar todas as suas experiências, as suas vivências, informações que vão ser muito importantes e muito ricas para todos nós. Mas hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre nós. Nós que estamos aqui por trás desse projeto para trazer todas essas vivências, essas experiências para vocês, né, Cíntia? Isso mesmo. E eu acho importante a gente falar que o propósito desse podcast é entrevistar brasileiros e brasileiras que saíram do Brasil e que hoje moram no exterior ao redor do mundo, trazendo uma bagagem muito grande, seja de reinvenção, seja de mudança de carreira ou até mesmo quando foi expatriado por algum motivo. Bom, vou começar fazendo o nosso check-in, né, Rodrigo, para a gente começar aí a decolar nesse nosso voo, desse nosso podcast. É isso aí, Eu vou Cíntia. Vamos lá. Vou falar de onde eu venho e de onde eu estou neste momento. Eu venho lá de São Paulo, eu morei em São Paulo durante mais de 15 anos, mas eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Barretos. E hoje eu estou aqui na região de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, na cidade chamada Marietta. E você, Rodrigo, de onde você vem e aonde você está hoje? Então, Cíntia, eu vim de Goiás, vim de Goiânia, morei em Goiânia a minha vida inteira e vim com a minha família e hoje estou aqui também na região de Atlanta, na cidade de Alpharetta, desde 2016. Nossa, já é bastante tempo, né, Rô? Conta aí o que que te trouxe até aqui. Já vou perguntar como que é essa sua bagagem, como é que você veio lá de Goiânia e chegou até aqui há tanto tempo e o que que te trouxe e o que que te motiva a estar aqui. Olha, só uma curiosidade para quem não conhece. Aqui na Geórgia, mais especificamente na região da cidade de Marietta, é onde se concentra uma das maiores, se não a maior comunidade goiana dos Estados Unidos. Existem várias comunidades de brasileiros, comunidades maiores de brasileiros, mas a grande concentração de goianos está aqui na região de Marietta, na Geórgia. E essa informação eu não sabia até chegar aqui. Acredita, Cíntia? Não, eu não acredito, jura? E você descobriu Sério. tanto aqui já. Descobri já estando aqui. Então, vindo de Goiânia para os Estados Unidos, foi uma decisão que foi tomada ao longo de 2 anos, onde eu e minha família nós discutimos essa possibilidade de vir para cá. E um dos principais motivos que acendeu que nos trouxe essa possibilidade foi em busca de novas experiências, sabe, Cíntia? De tentar proporcionar uma vivência diferente, principalmente para as nossas filhas. E a base disso tudo foi que, na época, eu estava querendo muito fazer um mestrado. Eu sou psicólogo. Na época, eu lecionava em algumas universidades lá no Uhum. Brasil e sentia que eu precisava continuar meus estudos. E pensei, por que não unir o útil ao agradável? A gente buscar essa nova experiência e eu também buscar essa formação nos Estados Unidos, que eu achava que era algo que podia agregar muito para mim profissionalmente. Então fizemos todo um planejamento, aplicação para visto de estudante, busca de universidades que tinham um curso que eu queria, e a busca pelo Estado. Essa é uma questão muito interessante, sabe, Cintia? A gente buscou,
A gente não tinha um lugar específico em mente. Nós estávamos abertos a mudar para qualquer lugar aqui nos Estados Unidos. Eu pesquisei universidades em Massachusetts, na Califórnia, na Flórida, na Geórgia, no Texas. E o motivo de ter vindo para a Geórgia foi, primeiro, eu encontrei uma universidade que tinha realmente o curso que eu queria. Porque eu trabalhava já também com desenvolvimento de pessoas e eu achei um mestrado na área de liderança organizacional e achei que iria complementar muito esse lado de consultor, de palestrante que eu já tinha, que eu trabalhava lá no Brasil. E o estado da Geórgia, porque nós buscávamos um estado que, primeiro, tivesse as 4 estações. A gente queria vivenciar isso. Um estado onde as pessoas, a gente pudesse vivenciar um pouco da realidade americana, a celebração dos feriados locais, Halloween, 4 de julho, Thanksgiving. Eu sei que o país inteiro comemora isso, mas um Natal com clima frio é diferente de um Natal com clima tropical. É ou não é, Cíntia? Faz toda a diferença, e aqui Não eu é? tô te escutando e também, assim, eu acho que ter esses checks, né, de: "Olha, agora, Isso. eu quero tô buscando uma universidade, eu tô buscando um lugar aonde as casas são bacanas, aonde as pessoas têm esse friendly, né, que eu chamo esse ambiente mais amigável". Uhum. Esses checks são super importantes. E em questão de universidade, o estado ele é muito bom, né, tem muitas universidades em diferentes campos que são, de profissões que são bem atrativos. Que legal, Rô. Então, como você disse, fazendo todos esses checks, a gente acabou decidindo vir para a Geórgia e eu não me arrependo. Não me arrependo, sim, eu gosto muito aqui do estado, gosto muito do clima, eu gosto muito da paisagem, da geografia do estado. É um local que te permite. Você está aqui a 4 horas da praia, na Flórida, você é um ponto central, apesar que estamos no sul dos Estados Unidos, mas você tem uma facilidade de ir para outros estados. Nós temos o aeroporto mais movimentado do mundo, né, aqui em Atlanta. É um celeiro de negócios também aqui em Atlanta. Então, enfim, ainda hoje, eu e minha família, nós às vezes conversamos sobre isso e em momento algum nós nos arrependemos de vir para cá. Não foi fácil acostumar no início. Confesso para você que não foi fácil acostumar. Não sei se você passou por isso, mas a gente mora no subúrbio, então aqui é uma particularidade do estado, você precisa de carro para tudo. Não é igual no Brasil, que eu morava num apartamento e na esquina eu tinha uma padaria, tinha uma farmácia, a gente ia a pé, eu levava minhas filhas a pé para a escola, que a escola era pertinho, e aqui não, você precisa comprar um leite. Você tem que pegar o carro e ir no supermercado. Então, demorei um pouco para acostumar com tudo isso, mas hoje eu já estou bem mais adaptado, Que né? interessante escutando a sua história, porque, foi uma escolha, né. Eu acho que esse poder de escolha, de poder olhar para o estado, obviamente também ter essa sua ter passado, né, nessas provas que você deve ter feito para entrar na universidade aqui, tudo isso obviamente conta, mas ter passado por essa parte de entrevistas, de buscar os vistos, tudo isso é algo que eu não vivenciei. Então é muito interessante escutar esse lado de busca e de escolha, que eu acho que no final acabou sendo isso. E assim, enfim, esse é só um panorama geral da história. É claro que tem muitos outros detalhes, tem toda uma vivência, uma experiência ao longo desses anos, muitos desafios, mas só reforçando esse ponto que você falou, é importante destacar que algo que eu não me arrependo e é algo que eu sempre recomendo para quem me pergunta, ou para quem está no Brasil e tem vontade de vir para os Estados Unidos, é a questão do planejamento. Por quê? Eu sei que muita gente tem essa ânsia
de sair do Brasil e vir para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, e as pessoas querem fazer as coisas de qualquer jeito, e a questão é estar aqui nos Estados Unidos. E não é, porque, como eu disse para você, todo esse planejamento levou em torno de 2 anos, né? Eu vou te citar um exemplo simples. Quando nós viemos, a intenção era vir com visto de estudante e nós não sabíamos quanto tempo iríamos ficar aqui antes de poder voltar para o Brasil, por exemplo. Porque eu já ia Uhum. começar a estudar, enfim, toda aquela história. E os meus pais e os pais da minha esposa, os pais da Ellen, não tinham nem o visto de turista aqui para os Estados Unidos. Então, já pensando que talvez seria mais fácil eles virem nos visitar do que nós voltarmos ao Brasil para visitar, nós fomos todos pegar visto de turista para todo mundo. Fomos todos de uma vez. Os pais da minha esposa e os meus pais e nós, eu, minha esposa e minha filha, o nosso visto naquela época já tinha vencido. Então fomos todos pegar o visto de turista e conseguimos pegar para todo mundo. E aí nós Nossa, é um pensamos, planejamento poxa, familiar, né? familiar, porque nós já garantimos a possibilidade deles virem visitar-nos. E aí, depois disso, foi mais um ano o processo para a obtenção do meu visto de estudante. Então, para você ver como foi a questão do planejamento, a gente já pensou lá na frente, a gente sabia que com o visto de estudante a gente teria benefícios que o visto de turista não traz, né? Além Uhum. de, obviamente, eu realmente iria estudar. Então, assim, e isso fez toda a diferença para a gente, sabe, Cíntia? E eu fico pensando que é um planejamento familiar, como você mesmo trouxe, um planejamento financeiro, né, Rodrigo? Porque o que você É. falou, você veio para estudar, e aí você não sabia quanto tempo vocês iriam ficar, como é que seria a renda dali, né, em diante. Eu acho que é um planejamento muito forte e que as pessoas têm que ter em mente, independente se for Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo, né, que as diferenças culturais, a forma como a gente entende que acontece no Brasil é muito diferente fora. E a gente tem que estar aberto, obviamente, para o novo, mas a gente tem que saber que tem vários percalços no meio do caminho e que a gente tem que ir adaptando e tem que ter um planejamento familiar, como você falou de visto, mas também muito forte financeiro. Sim, e uma coisa que é importante também ressaltar, porque, principalmente falando da imigração aqui para os Estados Unidos, as pessoas elas têm que pensar a longo prazo. E então ela tem que fazer as coisas corretas e dentro de um planejamento para que no futuro ela não feche a possibilidade para a aplicação de uma residência permanente, que é o Green Card, ou de aplicar para uma cidadania, porque dependendo da forma como ela entra no país, ou dependendo da forma como ela se mantém aqui no país, isso pode fechar porta para elas e para a pessoa e para a família dessa pessoa no futuro. Então é aquele benefício a curto prazo. A pessoa vem de qualquer jeito porque quer estar nos Estados Unidos, mas tem uma intenção a longo prazo. E dependendo do que ela faz ali no início, as portas se fecham para ela logo ali no começo. Então não vale a pena. É o começar do zero, né? Eu falo que desde o objetivo que a gente tem financeiro, né? Os créditos que a gente tem no Brasil, é como se a gente estivesse começando tudo de novo, porque a gente tem que se provar todos os dias que a gente está aqui, com qual objetivo a gente está e agir corretamente, como você trouxe. Estou me vendo muito nesse seu cenário também, muito interessante. Bom, então agora eu quero saber de você, Cíntia. Conta pra gente como é que foi um pouco dessa jornada, como foi a sua experiência saindo do Brasil até chegar aqui nos Estados Unidos e como foi esses primeiros momentos aqui. Bom, a minha história foi um pouco diferente da sua, e aí é interessantíssimo a gente ver que tem histórias tão diferentes, né, distintas, mas que hoje convivem no mesmo ambiente e fazem
talvez até situações complementares como a gente está fazendo aqui esse trabalho juntos, né? Claro. Nós viemos pela expatriação do meu marido, ele recebeu uma oportunidade pela empresa que ele estava naquele momento de ser expatriado. O que significa ser expatriado? É quando a empresa banca o seu visto, né, e de toda a sua família para que você venha e você vai morar com o vínculo de trabalho com essa empresa. Então, ele veio com esse objetivo. Naquele momento, eu estava de licença maternidade, prestes a voltar a trabalhar, e eu viajava muito, eu viajava América Latina, então tinha um trabalho que a cada momento eu estava num lugar, e eu estava com um filho super pequenininho, e maternidade era uma questão muito importante para mim naquele momento, já era algo que a gente falava, comentava que se houvesse a oportunidade, a gente aceitaria, então já tinha sido isso discutido, mas foi uma questão de 2 meses. E em 2 meses a gente teve que tomar a decisão e se distanciar de tudo que a gente tinha no Brasil para poder realmente fazer essa mudança para cá. Então, naquele momento eu fui, me despedi da empresa que eu estava, né? Eu estava afastada por licença maternidade, mas Uhum. fui desistir do meu cargo, e aí a gente se desfez de todos os nossos bens também no Brasil. Alguns a gente trouxe em relação à mudança, porque a gente tinha essa possibilidade, mas foi um pouco mais tranquilo nesse processo, porque a gente teve o acompanhamento de uma empresa e todo o processo de repatriação para a gente de estar aqui. Bom, a gente mudou para uma cidade super pequenininha, eu não vim diretamente para Atlanta, eu fui para o Michigan e eu morei lá durante 6 anos, numa cidade que era basicamente da empresa do meu marido, e naquele momento eu Uhum. não tinha intenção nenhuma em entrar no mercado de trabalho na mesma empresa que ele estava, que era a única possibilidade da cidade naquele momento. E eu tinha um filho pequeno, e eu falei, agora eu quero ser 100% mãe, e vou ficar nesse caminho. Só que esse ser 100% mãe não durou muitos meses, porque a identidade de carreira era algo muito importante para mim. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um coach de carreira, eu fui detectando quais eram as oportunidades que eu tinha dentro de toda a trajetória que eu tinha construído, e aí montei, então, a minha consultoria, que é a consultoria de marketing pessoal Cintia Almeida, na qual eu trabalho já há quase 8 anos, e comecei fazendo com clientes betas, né, pegando os amigos que estavam precisando ali de um aconselhamento de carreira e de transferir isso para o marketing pessoal, e foi construindo metodologias ao longo de todo esse processo. Bom, em determinado momento a gente viu que aquela cidade pequena já não nos satisfazia mais. Meu marido tinha acabado de mudar de emprego, então o nosso vínculo empregatício com a empresa também já não importava mais, porque a gente já estava detentora aí do Green Card. E aí a gente teve a opção de, como nós dois trabalhávamos remotos, de pensar para onde que a gente vai. E aí a nossa escolha foi muito parecida com a sua, nesse sentido de escolher a Geórgia, porque a gente queria É. continuar vivendo as 4 estações, mas a gente morava em Michigan, onde era muito frio, e a gente Aham. falou, opa, se a gente tiver a oportunidade agora, vamos chegar para um lugar um pouquinho mais quentinho, né? Então a gente foi descendo um pouco. E a gente, só que, ao mesmo tempo, a gente também queria vivenciar essa questão da cultura americana, que é algo que a gente aprecia muito, e poder, né, ter um momento de família perto de uma cidade grande, mas ao mesmo tempo ter essa flexibilidade de morar no subúrbio e de ter boas escolas, que para a gente importa muito, porque você sabe, a gente tem filhos, né, todos nós, Claro. então a escolha da escola é algo que realmente reflete nos nossos checkpoints, né? E ter essa possibilidade de hub, porque a nossa família está um pouco espalhada pelo mundo. Nós temos Uhum. famílias no Brasil, em diferentes lugares, e nós temos famílias na Europa também. Então a gente tinha que ter um lugar com um hub onde fosse fácil navegar aí, né, no caso, voar para outros lugares. Essa é um pouco da minha história. Eu estou hoje também há 3 anos já aqui na região de Atlanta. Gosto muito, eu acho que a gente está muito bem servido no que diz respeito a tudo que a gente já falou até agora, mas também, principalmente, da questão de trazer um pouco do nosso Brasil, né? Aqui a gente tem uma comunidade muito grande brasileira, então, se a gente sente falta de alguma comida ou de alguma interface com algum brasileiro, eu acho que a gente também é muito bem atendido nesse ponto, né, É Rô? fácil, estamos bem servidos. E sim, tinha uma perguntinha. Durante essa pesquisa de vocês, e até vocês decidirem vir para a Geórgia, é, vocês não chegaram na possibilidade, pensar na possibilidade, por exemplo, de ir para a Flórida? E por que eu estou perguntando isso? Porque a grande maioria das pessoas que eu converso, eu ainda tenho contato. Eu tenho um contato, na verdade, muito específico com um grupo de brasileiros que está em processo para vir para os Estados Unidos, e a grande parte deles quer ir para a Flórida. Por quê? Primeiro, por conta do clima.
O pessoal gosta do clima tropical como se estivesse no Brasil. E depois, por conta da grande presença de brasileiros lá também, que, enfim, na opinião deles, é um fator facilitador. Né? Você está ali rodeado de brasileiros, muitos comércios brasileiros, enfim, tem todas essas facilidades que a gente conhece. E vocês não chegaram a pensar nessa possibilidade? Perguntinha capciosa sua, viu? Porque sim, a gente pensou, o primeiro momento, quando a gente pensou em se mudar de um estado muito frio, né, muito distante, nós pensamos, nossa, eu acho que a Flórida talvez seja o Brasil que a gente não tem mais, né? Então, a Uhum, primeira possibilidade foi a Flórida, sim. Só que a gente tinha outros checks em relação a isso. Então, um dos checks que a gente pensou, né, que a gente queria listar ali, né, uma das coisas que a gente queria listar é um lugar onde a gente não tem essa preocupação recorrente em relação a furacões e uhum, condições climáticas. sim. E isso realmente a Flórida não nos atendia, Uhum, porque aqui a gente tem também, né, alguns temporais, o furacão até chega aqui, mas com menos intensidade, né, a não ser que tá tudo mudando de forma climática, pode ser que daqui a pouco também chegue, né, mas naquele momento, quando a gente pensou nisso, a gente pensou nesse processo. E tinha um outro ponto que eram escolas públicas com notas altas e aonde a gente fosse atendido de forma geral numa escola elementary, que é a primeira escola para as nossas crianças, no middle school, que é a escola intermediária, e depois um high school, e depois então um college. Então a gente queria algo que fosse com uma longevidade aí de morada, ao mesmo tempo que tivessem escolas públicas que nos atendessem nesses pré-requisitos. Então, esse foi um dos grandes motivos pelo qual a gente escolheu a região de Atlanta e não a Flórida. E você, me conta agora, também fiquei curiosa para saber, por que que não foi a Flórida ou outro estado, né? Não necessariamente a É, Flórida, mas por que que a Georgia foi a principal? é. Olha, um motivo principal mesmo foi a questão da universidade. Esse foi o que pesou mais, realmente. Mas, em segundo lugar, como eu disse, foi a questão de vivenciar essas quatro estações e estar num local onde eu realmente não sabia que tinha uma comunidade de brasileiros tão grande quanto tem. Eu sabia que tinha uma comunidade de brasileiros, mas não imaginei que fosse tão abrangente, é, porque eu queria também. é, não me interprete mal, mas não é o fato de não morar próximo à comunidade brasileira. É o fato de tentar aproveitar melhor os dois mundos. Você ter os benefícios de estar próximo a uma comunidade brasileira, porque você mata a saudade do Brasil com uma certa facilidade e tem esse vínculo com a comunidade, que é uma comunidade que se apoia muito, mas ao mesmo tempo você também ter contatos, ter oportunidade de vivenciar a vida dos americanos. Para você saber como é, saber como eles se comportam, como é a cultura, a questão de trabalho. E por que eu digo isso? Porque existem muitas pessoas, e isso não é exclusivo da Flórida, até aqui mesmo, que, Cíntia, elas, por motivos diversos, elas apenas vivem e convivem com os brasileiros, mesmo morando num outro país. É, não é um problema. A questão é que, no meu ponto de vista, você deixa de vivenciar outras experiências, não é? Porque isso te força, quando você foge um pouco do núcleo da, do, do, da sua zona de conforto, isso te força a aprender o inglês. Isso te força, te abre oportunidade de conviver com outras culturas. E, afinal de contas, acho que a experiência de morar em outro país, acho que essas variáveis fazem parte dessa experiência também, né? Concordo, e eu vou agregar um pouco mais também no que você trouxe. Eu acredito muito que a região da Geórgia e de Atlanta em específico é uma região multicultural, e não necessariamente só americana, mas aqui é um caldeirão, né? A cidade mesmo se denomina como sendo um caldeirão multicultural, porque a gente tem várias nacionalidades, de diferentes países que estão por aqui. Por vários motivos. A gente tem grandes empresas, como, por exemplo, uma Coca-Cola, uma Home Depot,
que são empresas, a Delta Airlines, que são empresas altamente conhecidas mundialmente, que Sim. atraem e trazem esses talentos para cá. E isso eu acho que é algo que, para mim, como valor, e eu acredito que para quem, né, como você também mora fora, a gente valoriza muito a questão de ter essa multiculturalidade e ter essa diversidade aonde a gente sabe que a gente é entendido. Então, por exemplo, eu tenho vizinhos aqui que já moraram no Brasil, vizinhos de porta, que são Aham. americanos, que já moraram um por 4 meses e o outro por mais de um ano. Então é muito gratificante quando Bacana. você se muda e você se sente bem acolhido e recebido por pessoas que conhecem a sua cultura. E isso é muito, muito gostoso. Eu te falo isso porque eu vivi em dois mundos, né? Eu vivi num mundo onde as pessoas do estado, elas não saem do próprio estado, elas viajam no próprio estado de forma geral, e que é um estado muito bacana, o estado do Michigan. Vale ressaltar que apesar do frio, é muito rico no sentido de ter muitas possibilidades climáticas ali, de praias, de lagos, né, na verdade, então é bem bacana. É altamente, o inglês de lá é limpo, é um inglês lindíssimos, né, as pessoas que fazem até telejornais, muitas delas estudam em Michigan para poder ter esse inglês um pouco mais clear, que eles chamam, um pouco mais claro, com essa, né, esse sotaque, enfim, algo mais voltado para o Interessante isso. americano. Uhum. E os lagos são lindíssimos. Eu acho que, assim, apesar do verão durar muito pouco, Uhum. é algo que é muito atrativo. Só que não é tão multicultural quanto a região daqui. E eu falo que sempre são escolhas, né? Não tem certo e errado. Eu Não, acho que a gente faz essas escolhas e, óbvio, quando a gente tem essa possibilidade, como você teve a possibilidade de escolher vir para cá, e nós, em algum momento da nossa vida, a gente teve essa possibilidade de escolher estar para cá, a gente também banca as nossas próprias escolhas, né? claro. E eu acho que isso é muito, muito legal. Ô, É. Rô, e um pouquinho, dentro da sua mala de viagem aí, da sua mala de mão, tá? O Hum. que que você trouxe do Brasil, Rodrigo trouxe do Brasil e que ele não abre mão hoje, independente de estar na Geórgia, em qualquer outro estado ou em qualquer outro país? Me conta. Olha, Cíntia, sabe uma coisa que eu não abro mão? Eu não abro mão dos meus sonhos, sabe? Mas é muito bonito, né? Muito filosófico a gente falar assim, eu não abro mão dos meus sonhos, eu quero lutar para conquistar aquilo que eu desejo. Só que ao longo dessa jornada aqui nos Estados Unidos, eu confesso para você que houve momentos em que eu fui desafiado em pensar assim, cara, é muito difícil, não vai dar certo, você sonha coisas que você não vai conseguir alcançar porque a realidade é muito diferente, sabe? E realmente, ao longo do tempo, você acaba, eu não digo mudando os seus sonhos, mas você acaba adaptando, fazendo adaptações de acordo com a realidade que você vive, sabe? Então, eu digo isso porque a gente chega muito cheio de esperança. A gente tem uma visão muito romantizada do que é morar no exterior. Muita gente no Brasil acompanha no YouTube, nas redes sociais, brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos e transmitem uma imagem de que, nossa, que é muito maravilhoso, que aqui a gente consegue comprar qualquer coisa, que aqui as coisas funcionam assim. E realmente, em muitos casos, muito do que é falado realmente existe aqui. Mas o que está por trás daquilo que você tem que se sujeitar para conseguir aquelas coisas, o dia a dia, a luta, as preocupações, preocupações com os filhos, com o trabalho, com carreira, isso eles não mostram. Pelo menos a maioria não mostra. Então, encarar esses desafios e tentar lutar pelos objetivos que eu vim buscar aqui é realmente algo que eu não abro mão. Não é fácil, mas eu ainda persisto, ainda sou teimoso em relação a isso, sabe? Acho ótimo, né? Eu acho que é a vida real.
E isso daí, independente do país, eu acho que todos nós que de alguma forma saímos do nosso país de origem, a gente se sujeita a se adaptar e a entender um pouco como é que funciona essa cultura, e obviamente não é fácil, mas eu te entendo super quando você fala da expectativa que foi criada, dos sonhos que são elaborados e de quanto se vende, né? Eu acho que hoje é um pouco né? mais aberto, né? Eu acho que a gente tem hoje várias visões do Uhum. mundo, dos Estados Unidos, de Europa, de Brasil, de América Latina. Então, acho que vai muito também da pessoa buscar entender isso e começar a entender que não vai ser fácil de qualquer forma, assim como mudar até de cidade, às vezes de casa, né, de bairro, por Claro, exemplo, né. né. E Cíntia, então deixa eu te perguntar agora o seguinte, quais são as competências que você desenvolveu no Brasil e que você acredita que elas foram muito importantes para você aqui nos Estados Unidos? Nossa, essa pergunta daí, olha, que eu desenvolvi no Brasil, adaptação, porque eu fui de uma cidade pequena, né, eu morava em Barretos, mudei para Campinas, fiz faculdade em Campinas e morei grande parte também da minha vida em São Paulo trabalhando. Então, me adaptar em outros lugares de uma forma fácil é algo que eu fui adquirindo com todas essas mudanças. Então, vir para cá foi mais uma adaptação que eu tive que fazer. Obviamente, a cultura muda muito, mas essa adaptação ela já faz parte da Cíntia, né? Outro ponto que eu traria como competência é estabelecer relacionamentos, porque a cada mudança que eu fiz na minha vida, eu tive que construir novos relacionamentos. Então, criar esses vínculos, estabelecer a confiança, trazer as pessoas para entender quem é a Cíntia, porque as pessoas não conhecem quem é a Cíntia do passado, a história que eu já, né, tinha vivido, toda a trajetória que eu construí. Então, construir esses relacionamentos do zero em vários momentos também foi uma competência que eu trouxe dessa minha mudança. E a última competência, eu acho que tem a ver com a minha maternidade, que eu tinha acabado de sair do Brasil, lembrando que eu ainda estava de licença maternidade, a questão de entender que a família sempre vai ser meu número um em tudo, e eu não diria só que é uma competência, mas eu acho que é uma questão de valor mesmo, e entender as suas prioridades e saber pelo qual motivo você está trabalhando no dia a dia, e você está lutando e está querendo deixar a sua prioridade. Então, acho que seria nesse sentido. Uhum. E pegando carona já nessa pergunta que eu te fiz e na resposta que você deu, qual foi a competência que você desenvolveu já depois de estar morando aqui nos Estados Unidos? Muito bom. Observação. Eu sou uma pessoa que, por conta dessas mudanças todas, né, eu sempre era muito de ter muitas opiniões, ainda sou, tá? De ter muitas opiniões, de formar julgamentos, como qualquer pessoa, né? Eu acho que. Mas eu tenho muito disso, né? De formar uma certa opinião a respeito de tudo. E eu aprendi muito com essa questão cultural, e isso foi desenvolvido também ao longo da minha carreira de 20 anos em multinacionais, que eu trabalhei com diferentes culturas, de diferentes países, com mais de 15 culturas. E aqui me trouxe mais esse lado, deixa eu observar, ver como é que o cenário que eu estou inserida pode, de alguma forma, né, trazer esse pré-julgamento, mas deixa eu primeiro avaliar essa situação. Acho que a observação foi uma competência que eu realmente aprendi e aprendo todos os dias aqui. Hoje, observando os meus filhos, né, estando inseridos nessa cultura, os meus clientes que estão espalhados pelo mundo, o nosso dia a dia com as nossas integrações que a gente tem aqui, eu acho que foi interessante isso. E você Uhum. tem alguma competência que você acha que você desenvolveu mais fortemente aqui, ou? Cíntia, muitas. Eu acho que ao longo desses 10 anos aqui nos Estados Unidos, como eu falei para você, foram tantas experiências, tantos desafios, e muitos deles relacionados à cultura, sabe? A adaptação da cultura, né? O nosso jeito de ser lá no Brasil e a forma como as pessoas lidam com processos simples, por exemplo, uma negociação, a forma de você tratar um cliente, a forma como você
lida com as pessoas. Isso tudo a gente aprende a fazer pequenos ajustes, né? Para que você possa se adaptar melhor. E uma coisa que parece ser muito simples e que eu tinha uma dificuldade muito grande era a capacidade de dizer não. Sabia? Eu tinha uma dificuldade enorme, enorme de me sobrecarregar ou de, é, Isso morando enfim, lá. isso morando lá no Brasil, uma dificuldade enorme de dizer não, de me sobrecarregar para não desagradar as pessoas. E aqui eu aprendi ao longo do tempo a ter muito mais confiança de dizer não. Uma das coisas que me ajudou nisso foi o jeito direto de ser dos americanos, que não tem meias palavras. No Brasil, pelo menos eu, né, fui muito acostumado quando você vai explicar alguma coisa, você acaba rodeando muito o assunto. Olha, eu não vou poder agora, porque por conta Dá uma disso, por volta conta imensa, daquilo. né? Você dá uma volta para tentar explicar alguma coisa, e aqui eles não pensam duas vezes. Eles simplesmente falam: não, não tenho interesse. E muito obrigado. E é assim que funciona, sabe? E a amizade continua, enfim, e isso não interfere em nada. Um relacionamento pessoal que você tem, ou um relacionamento profissional que você tem, isso não interfere em nada. É o jeito deles, é o jeito é, é, direto ao ponto, não é? E eu fui me habituando a isso. E hoje eu tenho muito mais segurança nesse sentido, Que sabe? Eu acho que isso é legal. uma das coisas que eu desenvolvi aqui e me chama a atenção porque eu tinha muita dificuldade antes, né? Então é algo que realmente mudou para Eu mim. acho que, nossa, tá tocando em algo para mim também. Eu acho que isso também é uma das competências que eu acho que foram desenvolvidas aí ao longo do tempo. E é legal você trazer esse exemplo, né? Porque você tem muito contato com a cultura americana, e isso a gente vai aprendendo cada vez mais. E eu acho que o que é legal, vendo, né, escutando você falar, é que a gente não leva para o pessoal. A gente Uhum. sabe que se trata sobre aquele fato. E sobre aquele fato é Isso. aquilo, o que não É, muda o relacionamento que você tem com a pessoa, que eu acho que é essa a grande dificuldade, né? Separar o emocional do racional e do fato do que está acontecendo com o que não é sobre você, mas sobre o que foi proposto, a situação, o que está acontecendo. Muito é. bom. Rô, Uhum. agora eu fiquei curiosa também. Tem alguma turbulência aí que você passou nesse processo, seja com a cultura americana ou até mesmo com a cultura brasileira, enfim, de forma geral, morando fora? Tem alguma que você queira compartilhar com a gente? Olha, turbulências, elas existiram. Como eu disse, desafio é uma das top três palavras assim da minha lista de experiências mudando aqui para os Estados Unidos. Então, houve sim, Cíntia, muitas turbulências, sabe? Principalmente no início, sabe? É, eu acho que as turbulências elas acontecem em diferentes momentos, dependendo da fase que você está vivendo. Então, por exemplo, no início, esse processo de a questão da chegada nos Estados Unidos. Nossa, estamos morando num outro país, meu Deus, é tudo muito interessante, é tudo muito limpo, tudo muito bonito, as coisas são baratas. Esse sonho ele dura 15 dias. Aí depois, quando você começa a levantar cedo para ir para levar as crianças para a escola e dia a dia, a dificuldade da adaptação com a língua, né? Que as minhas filhas, a minha filha mais velha, a Júlia, chegou aqui com 12 anos, a minha filha mais nova, a Uau. Sofia, chegou com 6. E elas tinham estudado inglês lá no Brasil, mas assim, muito pouco. A minha filha mais nova estava em processo de alfabetização ainda. Uhum. Então, bem nesse momento de transição foi quando ela chegou aqui nos Estados Unidos. E Então, adolescência também, né? e a minha filha mais velha no processo de Uhum. adolescência, né?
E então o processo de adaptação delas não foi fácil. Da minha filha mais nova foi mais difícil ainda, sabe? E eu sei que tem muita gente que vem para os Estados Unidos e diz assim: Nossa, meu filho com 3 meses já estava fluente em inglês. Eu acho isso fantástico. Parabéns para esses O choro garotos, já né? chora em inglês, né? Mas essa não foi uma realidade que eu encontrei. Para eu te falar assim, com certeza que as minhas filhas, para elas terem segurança na escola e não terem problema com a língua, foi quase um ano de adaptação. Então, assim, é isso que eu digo. Muito do que a gente ouve, na verdade, a realidade ela é diferente para cada experiência individual de cada família, de cada pessoa, né? Você se encontrar aqui profissionalmente e uma outra questão que é interessante, acho que um desafio, e esse foi um desafio que aconteceu comigo e que demorou mais tempo para eu conseguir me encontrar, Cíntia, foi o fato de me encontrar profissionalmente, sabe? Hum. Porque com o passar do tempo, você vai se desconectando daquilo que você era no Brasil, no sentido, quando eu vim para os Estados Unidos, eu trabalhava com publicidade no Brasil, eu tinha uma consultoria que trabalhava com treinamento e desenvolvimento de pessoas, e eu estava dando aula em 3 universidades lá em Goiânia. Então Super consolidado, a né, minha Rô? vida estava bastante consolidada, eu estava assim, eu estava estabelecido profissionalmente, digamos assim. Quando você vem para cá e você convive com tantas pessoas de tantas origens e que vivem tantas experiências diferentes, eu me senti muito um peixe fora d'água, sabe? Me senti realmente como um imigrante. Eu estava aqui num país que não era o meu, no qual eu não me reconhecia, um país que tem uma cultura diferente da minha, eu me sentia como um visitante. Eu não pisava firme no chão e sentia que aqui era meu lugar, sabe? E isso demorou muito tempo para eu conseguir me encontrar, para eu perceber que existem muitos imigrantes aqui nesse país bem-sucedidos e que esse país foi construído por imigrantes e que muitos americanos, não todos, obviamente, enxergam não tem esse preconceito com o imigrante. Eles abraçam pessoas que vêm para cá para contribuir com o país. Então, ter essa definição e passar por tudo isso foi uma turbulência que eu te falo que demorou um certo tempo para passar, Eu sabe? imagino, eu Então, imagino. não foi um processo muito fácil. Nunca é, né? E por mais Uhum. que a gente tenha falado no começo que é um planejamento familiar, é um planejamento financeiro, ainda assim, né, em todos os planejamentos, a gente não considera essas possibilidades, né? Essas Essas variáveis. variáveis, e isso tem a ver com o que eu quero saber de você, que é o seguinte: em algum momento da sua jornada aqui nos Estados Unidos, você duvidou da sua capacidade de recomeçar? Em vários. É? Em vários, em vários. Primeiro porque eu cheguei aqui sem saber exatamente quem era a Cíntia, porque o Hum, papel que eu tinha acabado de assumir ali no Brasil, que era o de mãe, né, que ainda estava tentando me entender naquele momento, na hora que eu cheguei aqui, sendo mãe, sem rede de apoio, sem nem saber como comprar um sabão para lavar as minhas roupas aqui, foi algo que me deixou bem deslocada, diria. Aí frustrada, porque eu queria ser muito mãe naquele momento, não estava conseguindo ser, e ao mesmo tempo eu fui percebendo que aquela identidade que eu estava abrindo mão, que era a identidade de carreira, era uhum. muito importante para mim. Eu me sentia muito realizada com a minha profissão e fazendo tudo que eu tinha para fazer. Então, e eu duvidava, como é que eu vou voltar agora para o mercado de trabalho? Eu não quero trabalhar em empresa, era uma única possibilidade de empresa dentro
da cidade que a gente estava, ao mesmo tempo que a minha identidade de carreira é muito importante para mim, eu preciso retomar isso de alguma forma. Uhum. Então foram conflitos ali que eu fui vivendo e fui tentando descobrir algumas paixões dentro daquilo que eu estava fazendo, tentando viver. Eu lembro que eu falava, é só mais um dia, né? E aí, sabe aquela coisa de deixa eu tentar me estudar, me reconhecer. Então foi o que também para mim foi muito. Eu sempre olho pelo lado de como é que eu vou evoluir com o que eu estou passando, e não com o lado de vitimismo, de ai, e agora, o que, que vai ser de mim? Então eu sempre pensei, tá, e aí, o que, que você vai fazer com o que você está sendo, né, submetida nesse momento? Então eu E, levei muito por esse lado de evolução. sim, mas, Cíntia, o que é mais difícil? É você recomeçar ou você ser percebida como alguém que está recomeçando? E por que eu te faço essa pergunta? Porque em vários momentos recomeçar realmente é difícil, mas me doeu ser percebido como alguém que está recomeçando. Por quê? Porque você chega aqui sabendo da sua bagagem, né? Sabendo aquilo que você trabalhou a vida inteira, que você se estabeleceu profissionalmente. E aí você está aqui num novo país, onde as pessoas não te conhecem, e isso eu falo de americanos, de brasileiros, de todo mundo, as pessoas não te conhecem e não sabem nem quem você é. E você ter que você ser visto como um iniciante, você tem uma sensação que tudo que você fez antes foi desprezado e você tem que se provar que você realmente é um profissional competente, que você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Então, assim, esse processo ele é um pouco doloroso. Eu não sei se você sentiu isso também. Eu não senti no processo de ser reconhecida como iniciante, até porque o que eu fiz, né, de mudança da profissão foi além eu não atendia mais empresa como marketing, eu passei a atender como marketing as pessoas da empresa. Então foi uma certa reinvenção, uma reestruturação, mas que de certa forma toda a minha bagagem dentro do marketing, ela engrandecia por aquele motivo e aquele momento que eu estava vivendo sobre essa reestruturação, sobre essa reinvenção. Então, eu sentia que a bagagem que eu tinha ali era um peso muito grande, que essa trajetória era como é que eu vou linkar esses pontos todos para mostrar que, de alguma forma, elas servem como fundação para minha marca, que é muito do que eu trabalho hoje no processo de marca pessoal com os meus clientes. Porque tudo Uhum, conta, independente da sua reinvenção. Se você é médico no Brasil e aqui você vai ser dentista, ou se você vai ser o dono de algum negócio, de alguma clínica, ou o que você for aqui, tudo que você fez do seu passado conta. Então, acho que a importância de começar a nutrir esses pontos e tentar identificar quais são eles para criar a sua própria narrativa, até para você ter essa autoconfiança e esse autogerenciamento de que tudo que foi construído não foi em vão, pelo contrário, né, te deu habilidades para que você sustentasse quem você é hoje, eu acho que isso fez sentido. Mas foi muito difícil para eu recomeçar um novo trabalho, mostrar o que eu estava fazendo. Nesse processo, sim, eu reconheço que foi muito difícil, mas não no sentido de ser reconhecida como iniciante, até porque, como eu falei, eu não me senti iniciante, porque eu já tinha todo esse processo. Eu acho que é um processo mesmo de marca pessoal, mas que a gente só vai entendendo ao longo do processo, né? E eu falo que esse momento também é uma boa oportunidade de autoconhecimento, da gente uhum. olhar lá para dentro, né, de quem a gente é e como é que a gente vai trazer isso com profundidade. É. E o meu desenvolvimento, acho que um dos desafios que eu tive nesse sentido foi de me encontrar no mercado de trabalho norte-americano, não é? Porque aí sim você chega onde as pessoas realmente não te conhecem e você tem o desafio de ser imigrante e de provar que realmente você é quem você diz que é e provar as suas competências. Então acho que E tem o dependendo seu valor, né, que Rô? você tem o seu O valor, seu valor, né? independente do seu sotaque, independente Sim. da sua fala, independente da forma como você estrutura o pensamento, que não é a mesma que Uhum. eles estruturam, a forma de devolutiva realmente é bem desafiador. É. E
E lógico, assim, a gente tem que falar que ao longo da nossa jornada, a gente encontra pessoas que te motivam e que te põem para frente e que te incentivam a crescer, mas você também encontra pessoas que te desmotivam, pessoas que, como eu ouvi, né, quando eu cheguei aqui, de dizer que eu poderia esquecer o que eu fui no Brasil, que eu jamais iria conseguir estabelecer-me profissionalmente aqui nos Estados Unidos da mesma forma que eu já havia me estabelecido no Brasil. Você acredita nisso? Acredito e eu sinto que a pessoa fala muito mais sobre ela do que sobre você nesse momento, né, porque de repente ela não conseguiu fazer isso e ela projeta o que ela viveu na gente, né, então escolher essas conexões que a gente faz e óbvio, quando a É, gente vem é muito difícil também fazer essas escolhas, porque às vezes vem por conveniência, é muito importante, né. Não sim. precisa falar o nome, mas tem alguma conexão específica que te fortaleceu estando fora do seu país e que fez sentido algo que ela falou em algum momento para você? Olha, houve várias conexões importantes aqui nos Estados Unidos para mim. Realmente não tem como destacar uma pessoa especificamente, porque de repente são pessoas que nem que hoje nem fazem parte do meu convívio e que nem fizeram parte do meu convívio por muito tempo, mas que uma troca de experiência, uma conversa, ela serviu para de repente abrir os horizontes ou para me fazer enxergar alguma coisa que naquele momento eu não estava enxergando. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contar histórias, né? Acho que esse, inclusive, foi um dos motivos que me despertou o interesse de participar desse projeto junto com você. Eu gosto muito de contar histórias, faz parte da minha formação, tanto como profissional de desenvolvimento de pessoas, quanto profissional de comunicação, de mídia. Um dos objetivos do portal de notícias que eu criei é justamente esse, contar histórias. Então, essas interações que eu tenho, Cíntia, em vários momentos, as interações que eu tive com você, com vários outros amigos brasileiros, com americanos, pessoas de outros países que eu tive que ao longo desses anos, em cada momento, em alguma determinada situação, algo, algo serviu para que eu me sentisse mais motivado, para que eu me sentisse mais atento ou despertasse o olhar para um lado que eu às vezes não tinha percebido. Então foram Que várias conexões legal. ao longo desse tempo que eu consegui tirar muito proveito disso. E acredito que deve ter sido semelhante com você também. Sim, e eu tenho 2 específicas que vêm muito fortes quando eu penso nessas conexões. Uma foi uma amiga, mais velha do que eu e que ela já tinha filhos grandes, crescidos, e na época que eu estava muito sem rede de apoio, com crianças pequenas, tentando construir, levantar meu primeiro negócio, sendo, né, mãe, empreendedora, empresária, tudo junto. Ela falou assim: "Cíntia, tenha calma, são só 5 anos". E eu lembro muito disso, dela falando isso para mim, são só 5 anos que os filhos ficam demandando demais, e assim, de verdade a fase vai mudando do videogame. Mas é realmente esses 5 primeiros anos de criança é algo que te demanda demais. Então, para mim, quando eu soube esse limite de: "Espera, são só 5 anos", foi para mim importante, é como se eu tivesse tomado sentido, respirado e falado: "Calma, vai dar tudo dar certo". Essa foi uma conexão super pessoal, Ótimo. e a outra conexão foi uma pessoa que eu fui num evento, e aí eu fui pedir alguma coisa para beber, para comer, não lembro agora ao certo, e aí ela falou: "Desculpa, eu não entendi". Daí eu falei: "Ai, desculpa, é que eu sou brasileira, meu sotaque". E aí eu estava me desculpando pelo meu inglês, e ela falou assim, ela falou, ela era uma atendente de um lugar, ela falou assim: "Nunca mais se desculpe pelo seu sotaque, eu também venho de fora, eu tenho o maior orgulho do meu sotaque, então assim, eu que não entendi o que você falou". E eu falei: "Caramba, que legal, que
né, que baita retorno que eu tive aqui, que feedback sensacional. Daí eu nunca mais me desculpei pelo meu sotaque. Eu peço para repetir, eu repito novamente. Eu falo que sou brasileira, mas com muito orgulho, porque o sotaque ele faz parte de mim. Claro. E é isso que a gente vai desenvolvendo. Então são essas duas conexões em formatos diferentes, mas que fizeram muito parte da minha história, da minha bagagem durante esse processo todo de até de me entender, né, dentro dessa cultura americana que a gente vive. Olha, Eu acho que a gente está chegando já para o final, né? já Já está estamos aqui. chegando, olha só. Esse papo rendeu, hein, Cíntia? Esse papo Bastante. rendeu bastante, mas que coisa boa. Eu fiquei muito satisfeito e assim, parece que a gente ainda tem tanta coisa, né, para falar. E conhecer a história um do outro é muito gostoso, né? Eu acho que É, isso, como co-hosts aqui desse podcast que a gente está se propondo a trazer para vocês, vocês conhecerem um pouco da nossa história também nos ajuda a motivar a conhecer outras histórias de outras pessoas. Vamos fazer nosso check-out? vamos fazer então o nosso check-out. Que você trouxe aqui do nosso bate-papo hoje como aprendizado? Eu acho é importante, né? Eu pelo menos tenho poucas oportunidades. Eu acho que muitos de nós temos poucas oportunidades de falar sobre nós mesmos. E isso é tão importante, é quase que uma terapia, né? Quando mais a gente fala, mais a gente vai revivendo as situações e vai ressignificando algumas passagens e despertando para outras, e algumas coisas começam a fazer mais sentido. Então, isso é muito bom. Acho que me despertou a tentar criar mais momentos como esse. Sabia? Mais momentos onde a gente tem a oportunidade de conversar, de falar, de trocar experiências, não só sobre as outras pessoas, mas sobre nós mesmos também. E eu acho que é isso que fica, né? Dentro desse projeto nosso, Cíntia, a cada entrevista que nós fazemos, a cada pergunta que a gente faz, a cada resposta que a gente obtém, a, a gente aprende alguma coisa que serve de lição para nós também, né? Então, acho que esse é um dos baratos desse projeto que a gente está fazendo. Muito legal. Uhum. Eu vou aproveitar o gancho e fazer o meu check-out, então. Bom, além de conhecer um pouco mais sobre a sua história e sobre a sua bagagem, eu acho que eu tenho um olhar muito grande de cultura. E assim, você trouxe pontos que, mesmo a gente vivendo no mesmo estado, em regiões muito próximas, que para mim às vezes vem como, nossa, eu não tinha reparado nisso. Então, essa Uhum. descoberta cultural é algo que me motiva muito, porque eu sou muito curiosa e trazer isso, e entender que cada vez mais tem outras percepções de outras pessoas e que a gente pode aprender entre as similaridades e as diferenças, me deixa muito motivada em trazer e fazer esse podcast com você para a gente puxar cada vez mais isso também dos nossos convidados sobre diferentes pontos de vista. Claro, e isso que você mencionou é algo que eu percebi também. Nós temos, quando nós pensamos assim, imigrantes brasileiros, cada um tem a sua história, cada um tem a sua origem, a forma como chegou no país, a forma como se adaptou no país, e toda essa troca de experiências acho que é muito válido, né? Porque pode ajudar alguém que está querendo, que está passando por esse momento agora, e esse é um dos objetivos, né, da gente trazer esse podcast e conversar com todos esses convidados maravilhosos aí que a gente já conversou e que a gente ainda vai conversar pela frente. Muito bom, Rô. Onde a gente encontra nosso podcast? Vamos lá, para você que curtiu o podcast O que tem na sua bagagem, siga o nosso canal do YouTube, O que tem na sua bagagem podcast. Você encontra também você nos encontra nas redes sociais no Instagram, O que tem na sua bagagem, e fique No Spotify. conectado. Oh, e no Spotify e também no Apple Podcast. Não é isso? Excelente, isso É, mesmo. Já todas as compartilha, já já curte. se eu esqueci algum, vai estar na legenda do vídeo. Dá uma olhadinha lá, já tem os links para você acessar. E acompanhe a gente, porque tem muita história para ser contada ainda, né, Cíntia? Muito. Esperamos vocês aqui no que tem na sua bagagem no nosso próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Para a gente foi realmente surpreendente e muito acolhedor poder contar a nossa história e compartilhar um pouco dela com vocês. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Aguardo vocês no próximo episódio.